Vince Gill, uma das lendas vivas da música country e vencedor de 22 prêmios Grammy, lançou uma bomba que está abalando os alicerces da indústria musical. Aos 67 anos, Gill, cujo casamento com a também cantora e compositora Amy Grant é um testemunho de amor e admiração, revelou verdades que muitos acreditavam enterradas para sempre. A notícia dividiu os fãs. Alguns celebram, outros estão atônitos, e a grande pergunta na boca de todos é: por que ele esperou tanto para falar? Fiquem conosco, porque no final desta história, vocês verão Vince Gill sob uma luz completamente nova. Um giro inesperado do destino. Vincent Grant. Gill nasceu com a música nas veias. Desde o primeiro momento em que suas pequenas mãos tocaram um violão de 4 cordas, seu destino parecia selado. Seus pais, conscientes do talento inato do filho, não mediram esforços. Aos 10 anos, ele já era dono de uma Gibson ES-335, uma guitarra elétrica séria para um garoto com um talento sério. Sua jornada musical havia começado, mas quem poderia imaginar que este garoto do interior, com uma paixão por cordas, um dia dividiria o palco com uma das bandas de rock mais lendárias da história? A vida, como sempre, tem reviravoltas inesperadas. Para Vince Gill, uma das maiores veio após o trágico falecimento de Glenn Frey em 2016. Por anos, especulou-se sobre sua possível entrada no The Eagles. Mas agora, aos 67 anos, Vince Gill finalmente confirma. Os rumores que o perseguiram por décadas são verdadeiros. O que ele exatamente revelou e por que ele se manteve em silêncio por tanto tempo? Se vocês acompanhavam o The Eagles na época, devem se lembrar da incerteza que cercava a banda. Glenn Frey não era apenas um membro. Ele era o cofundador, a voz por trás de alguns de seus maiores sucessos, uma presença insubstituível. Don Henley, o coração da banda, admitiu: "Não vejo como poderíamos sair e tocar sem o cara que fundou a banda." O desaparecimento de Frey parecia o fim do The Eagles, mas o destino tinha outros planos. Nos bastidores, conversas estavam acontecendo que ninguém poderia ter previsto. Não foi uma decisão espontânea de Vince Gill. Foi Irving Azoff, o empresário do The Eagles, quem entrou em contato com Larry Fitzgerald, o empresário de Vince. E aqui um fato curioso. Vince já tinha uma conexão mais profunda com a banda do que a maioria das pessoas sabia, tendo compartilhado o empresário com Glenn Frey após a separação original do The Eagles. Era como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem esperando para se encaixar. Mesmo assim, o convite oficial pegou Vince de surpresa. "Não é algo que você possa sonhar e desejar", ele admitiu. Mas quando a oportunidade surgiu, ele não hesitou. Sua resposta foi tão suave quanto sua guitarra. "Quando partimos?" Sem dúvidas, sem segundas chances, apenas pura empolgação. Porque, sejamos honestos, se o The Eagles te chamam para entrar na banda, você não faz jogo duro. Você diz sim, pega sua guitarra e segue para a estrada. O compromisso de Gill com a essência do The Eagles. Integrar uma banda como o The Eagles não é simplesmente aparecer e tocar. São algumas das músicas mais icônicas da história do rock, e Vince sabia disso. Ele não queria mudar nada. Ele queria honrar o legado. Ele adotou uma abordagem meticulosa ao selecionar as músicas do catálogo que ele iria performar. E não, ele não escolheu as fáceis. Ele encarou clássicos como Lyin' Eyes, New Kid in Town, Take It to the Limit e Tequila Sunrise, músicas que milhões de fãs guardam com carinho em seus corações. Ele entendia que não eram apenas músicas, eram memórias, momentos, vidas inteiras embrulhadas em música. Não consigo imaginar não ouvir essas músicas e não ouvir as linhas icônicas, os vocais icônicos, tudo o que tornou o arranjo desses discos tão grandioso, explicou. Por isso, ele se comprometeu a tocá-las nota por nota, mantendo-se fiel aos arranjos originais.
A última coisa que ele queria era tirar o que as tornava tão especiais em primeiro lugar. Sua química com Don Henley foi fundamental, porque não se tratava apenas de encontrar alguém que pudesse cantar e tocar guitarra. A conexão tinha que ser real. Como Vince Gill se tornou o coração escondido do The Eagles. A revelação de Vince Gill sobre sua entrada no The Eagles continua ecoando no mundo da música. Mas como essa conexão foi forjada, desafiando todas as expectativas? A resposta reside em uma confiança musical que já existia muito antes da lendária banda considerar um futuro sem Glenn Frey. Felizmente, Gill e Don Henley já haviam cultivado um relacionamento musical sólido. Eles trabalharam juntos no aclamado álbum Cass County, de Henley, forjando um laço de respeito mútuo que seria crucial. De fato, quando surgiram as dúvidas sobre por que o The Eagles escolheria um cara do country, Henley teve a resposta perfeita. Porque ele sabe como estar em uma banda. Essa simples frase significou o mundo para Vince. Gill não buscou os holofotes ao se juntar ao The Eagles. Seu objetivo não era ser o próximo Glenn Frey, mas simplesmente contribuir, tocar a música e respeitar o legado já estabelecido. Não preciso de atenção, não preciso dos holofotes, afirmou, uma atitude que o tornou a escolha perfeita. Sua humildade foi a chave de sua integração. Sua primeira apresentação com a banda em 2017 no Dodger Stadium foi um momento carregado de emoção. Ele não estava sozinho. Deacon Frey, o filho de Glenn, o acompanhou no palco, preenchendo os sapatos de seu pai de uma maneira que foi ao mesmo tempo dilacerante e linda. Aquilo não era um simples show. Era um símbolo do avanço da banda, enquanto mantinham vivo seu passado. Vince entendeu perfeitamente. Não se tratava dele, mas de manter essas músicas vivas pelo maior tempo possível. Agora, Vince Gill continua em turnê com o The Eagles em sua turnê de despedida, que terminará em 2025. Um dia você é um garoto com uma guitarra. No dia seguinte está tocando Take It to the Limit, com o The Eagles na frente de milhares de pessoas. É uma história que só a música pode escrever. A história secreta de Vince Gill e Amy Grant. A história de amor entre Vince Gill e Amy Grant parece saída de um conto de fadas, perfeita demais para ser inventada. Tudo começou em 1993, durante as gravações de Christmas with Vince Gill, em Tulsa, Oklahoma. Este não foi um especial de Natal qualquer. Foi o momento em que seus caminhos se cruzaram da maneira mais bela e inesperada. Amy, que já era uma grande estrela por direito próprio, se juntou ao programa como convidada especial. Imaginem dois músicos incrivelmente talentosos no mesmo espaço. Desde o segundo em que se conheceram, algo elétrico os uniu. Vince lembra desse momento com clareza impressionante. Amy entrou no ensaio com a testa franzida, e Vince, com seu charme característico, se aproximou e disse: "Ei, desfaça essa testa, vai ficar tudo bem." A música os uniu ainda mais. Eles se apresentaram juntos em 3 eventos de fim de ano naquele mesmo ano. E foi então que Amy pediu a Vince para gravarem o primeiro dueto deles, House of Love. Aquele dueto se tornou o começo de algo muito maior. No entanto, apesar da faísca inegável, ambos permaneceram comprometidos com seus respectivos casamentos. Vince ainda era casado com a artista country Janice Oliver e Amy com o artista cristão Gary Chapman. Eles não se apressaram em nada. Respeitaram seus compromissos, embora a química entre eles fosse tão palpável que não era difícil para ninguém notar. Amy admitiu mais tarde. A energia era palpável para todos nós. Essa atração era inegável, mas eles tentavam manter o respeito e a integridade. Os anos entre 1993 e 1999 foram anos longos para Amy. Essa atração e conexão entre eles tornava tudo complicado. Deve ter sido difícil, não acham? Não poder agir sobre algo tão real,
mas também saber que o certo era respeitar os limites que haviam estabelecido. O mundo, no entanto, tinha sua própria interpretação da situação. A maioria das pessoas presumiu o pior, e ambos tiveram que lidar com muitos julgamentos. Vince refletiu sobre isso dizendo: "O que foi doloroso foi que a maioria das pessoas presumiu o pior de nós, e não foi justo nem correto. Apesar dos julgamentos, eles mantiveram sua integridade, embora a atração entre eles crescesse a cada dia. Então, como a vida faz, ela seguiu em frente." Em 1997, como o amor de Vince Gill e Amy Grant desafiou as adversidades. A história de Vince Gill e Amy Grant, uma das mais tocantes do mundo da música, tomou um rumo inesperado no final dos anos 90, quando seus casamentos chegaram ao fim. Em 1997, o divórcio de Vince ganhou as manchetes, uma notícia que surpreendeu Amy e que, sem dúvida, fez tudo parecer ainda mais real. Em seguida, em 1999, o próprio casamento de Amy com Gary Chapman, descrito por ela como turbulento desde o início, após 17 anos, finalmente terminou. Foi um período difícil, mas também o momento que permitiu a ela e a Vince finalmente estarem juntos, sem barreiras. Apenas 4 meses após o divórcio, Amy confirmou seu relacionamento com Vince. E assim, em março de 2000, eles selaram sua união em uma bela cerimônia ao ar livre, perto de Nashville. Foi um casamento íntimo, com apenas os filhos e um pequeno grupo de convidados. Eles não forçaram, simplesmente deixaram acontecer e deu certo. A forma como o relacionamento de Vince e Amy floresceu de um especial de Natal em 1993 para uma parceria para a vida toda é pura magia. É a prova de que, às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando menos se espera e que a paciência pode fazer com que tudo se encaixe no momento certo. Vince Gill quebra o silêncio e choca o mundo do country. Poucos artistas têm uma carreira tão respeitada quanto a de Vince Gill, mas nem mesmo lendas estão imunes a rumores. Agora, aos 67 anos, Gill finalmente quebrou seu silêncio, confirmando o que muitos especulavam há anos. A reação tem sido esmagadora. Alguns estão chocados, outros se sentem justificados, e muitos ficam com mais perguntas do que respostas. Qual é a verdadeira história? A luta de Amy Grant e o apoio inabalável de Vince Gill. A história de amor de Vince Gill e Amy Grant teve seus altos e baixos, mas nada testou seu vínculo como as batalhas de saúde que enfrentaram juntos. Tudo começou em 2020. Quando a vida joga obstáculos, não os joga suavemente. Ela os arremessa com toda a força. Vince estava em um check-up de rotina quando seu médico, provavelmente apenas por precaução, sugeriu que Amy também fosse examinada. Quem imaginaria que uma simples sugestão viraria o mundo deles de cabeça para baixo? Amy fez alguns exames e, de repente, os médicos descobriram que ela tinha um raro defeito cardíaco congênito chamado PAPVR, uma condição que afeta apenas cerca de 1 em cada 143 pessoas. A parte mais assustadora é que ela viveu com isso a vida toda sem saber. Imagine receber uma notícia dessas do nada. Não era apenas uma situação de talvez você precise de alguns medicamentos. O médico disse diretamente a ela que, se não tratada, as coisas poderiam se tornar catastróficas. Amy, sempre forte, encarou a situação, mas o coração de Vince com certeza deve ter parado. Assim, em junho de 2020, no meio de uma pandemia, quando hospitais eram o último lugar onde alguém queria estar, Amy foi submetida a uma cirurgia de coração aberto. Pensem por um segundo. Cirurgia de coração aberto. Isso não é um procedimento menor onde você se recupera em 1 semana. Isso era sério. E como se a própria cirurgia já não fosse uma montanha para escalar, havia o estresse adicional da Covid-19, tornando tudo 10 vezes mais difícil.
Vince, o marido atencioso que é, estava desesperado para estar ao lado dela. Mas as restrições hospitalares significavam que suas visitas eram severamente limitadas. Podem imaginar estar em casa, sabendo que sua esposa está passando por algo tão intenso e não poder estar lá para ela? Ele finalmente conseguiu permissão para visitar o quarto dela depois do que deve ter parecido a espera mais longa e angustiante de sua vida. Se houve um lado positivo em toda a loucura, foi que a pandemia havia liberado toda a sua agenda de shows, então ele não tinha outro lugar para estar a não ser ao lado de Amy. E foi exatamente onde ele ficou. Justo quando eles pensavam que podiam respirar um pouco mais aliviados, a vida, sendo a força imprevisível que é, decidiu que ainda não havia terminado com eles. Avancemos rapidamente para julho de 2022 e, do nada, outra crise os atingiu. Amy estava andando de bicicleta perto de um campo de golfe, provavelmente apenas desfrutando de um dia agradável e tranquilo, quando ela atingiu um buraco e foi arremessada. Cair de uma bicicleta é algo que a maioria de nós já fez em algum momento, mas isso não foi apenas um pequeno arranhão. Ela sofreu uma lesão cerebral grave, e sim, ela estava usando capacete, mas nem mesmo isso pôde protegê-la totalmente do impacto. Ela foi levada às pressas para o hospital, e Vince, sem pensar duas vezes, cancelou 3 shows na hora. Nada importava mais do que estar lá para Amy. A recuperação não foi um passeio no parque. Sua memória foi afetada, e os médicos estimaram que levaria de 12 a 18 meses para seu cérebro se curar completamente. Podem sequer imaginar não se lembrar das coisas como antes, lutar com algo tão simples como recordar uma conversa? E como se isso não bastasse, ela mais tarde teve que se submeter a uma cirurgia na garganta para remover um cisto e depois uma cirurgia no ombro. Foi como uma coisa atrás da outra, mas através de tudo o compromisso inabalável. Como Vince Gill se tornou o pilar de Amy Grant na tempestade. A chocante revelação de Vince Gill sobre sua vida pessoal e profissional tem deixado os fãs de queixo caído. Mas, para além dos palcos, a verdadeira força desse ícone se manifestou nos momentos mais sombrios, especialmente durante as batalhas de saúde de sua esposa, Amy Grant. Apesar das múltiplas adversidades, Vince nunca saiu do lado dela. Ele foi sua rocha, sua mão firme na tempestade. Acontecem coisas com as pessoas todos os dias, e você só precisa viver um dia de cada vez. Estamos aqui e eu te amo, Vince repetia incansavelmente. Às vezes essas palavras eram a única coisa que a mantinha em pé. Amy admitiu mais tarde que ouvi-lo dizer isso todos os dias tornou todo o calvário suportável, porque quando a vida te atira de tudo, saber que alguém te apoia, aconteça o que acontecer, faz toda a diferença. Vince Gill finalmente confessa e o mundo da música estremece. Vince Gill passou décadas cativando o público com sua voz soulful e letras sinceras. Mas, nos bastidores, rumores pintaram um quadro diferente. Agora, aos 67 anos, ele está abordando a especulação de frente e os fãs estão em descrença. O que ele esteve escondendo por todos esses anos e por que ele escolheu agora para se abrir? Fiquem ligados, porque sua confissão muda tudo. Vince Gill, aos seus 67 anos. Vince Gill teve uma carreira que a maioria dos músicos só poderia sonhar. Mas o que é realmente fascinante é que, mesmo depois de todos esses anos, ele ainda está evoluindo. Você pensaria que, depois de ganhar 22 Grammys e ser um dos nomes mais respeitados na música country, ele simplesmente se sentaria, relaxaria e aproveitaria a jornada. Mas não. Ele ainda está se esforçando, crescendo, encontrando novas maneiras de fazer música que pareça real. Se você perguntar a ele, ele dirá diretamente que está escrevendo a melhor música de sua vida agora. Não as que chegam ao topo das paradas, não as que tocam em todas as rádios, mas as que carregam o maior significado. E não é disso que a música realmente se trata?
Ele não está perseguindo tendências, não está tentando replicar o sucesso passado. Ele está apenas criando de um lugar de honestidade. Atualmente, Vince aborda a composição de músicas de forma completamente diferente de quando era mais jovem. Ele não está aqui para fazer julgamentos ou apontar dedos. Ele apenas quer ser um observador. A vida acontece, as pessoas passam por coisas, e ele quer capturar esses momentos sem dizer a ninguém como se sentir sobre eles. Essa é uma grande mudança em relação à forma como tantas músicas de sucesso são escritas, não é? A maioria das pessoas tenta seguir uma fórmula, mas Vince sabe mais. Ele está nesse jogo há tempo suficiente para entender que a composição de músicas não é sobre forçar algo apenas para ter conteúdo. É sobre sentar com uma ideia e deixá-la respirar. Ele já disse antes que se você tentar escrever sem uma boa ideia, você estará apenas rodando em círculos, e honestamente, esse tipo de sabedoria só vem com a experiência. E por falar em experiência, vamos falar sobre suas colaborações. Ele sempre foi um jogador de equipe, mas ultimamente ele se tornou ainda mais intencional sobre com quem trabalha. E não se trata apenas de escolher grandes nomes. Trata-se de trabalhar com pessoas que trazem algo novo e emocionante para a mesa. Ele mergulhou em tantos mundos musicais diferentes, do country ao pop com Kelly Clarkson, ao rock com os Eagles e ao country tradicional com artistas emergentes. E o melhor de tudo, ele não se importa em receber crédito. Sério, ele já disse antes que quando ninguém está preocupado com quem recebe o reconhecimento, é aí que a verdadeira mágica acontece. Essa mentalidade por si só é a razão pela qual ele ainda é um dos colaboradores mais procurados na música country. Ele traz um senso de humildade para cada projeto, e isso é raro em uma indústria onde os egos podem ser maiores do que as próprias músicas. Mas o que é realmente interessante é como seu som evoluiu ao longo dos anos. Ele sempre esteve profundamente enraizado no country tradicional, mas também entende que a música muda a cada nova geração. E em vez de lutar contra essa mudança, como alguns artistas fazem, ele a abraça. Ele ainda mantém os elementos clássicos que fazem da música country o que ela é, mas está aberto a novos sons, novas influências, novas formas de se expressar. Aos 67 anos, você pensaria que ele diminuiria o ritmo, mas ele está fazendo o oposto. Ele está mais conectado às suas raízes do que nunca, especialmente através de seu trabalho com o Grand Ole Opry. Ele está constantemente pensando em como uma música soaria naquele palco lendário, passando cada ideia por esse filtro mental. E é isso que o mantém com os pés no chão. Ele está sempre evoluindo, sempre aprendendo, sempre crescendo, mas no fundo, ele ainda é o mesmo Vince Gill que se apaixonou pela música tantos anos atrás. E isso é o que o torna uma lenda.